presidente Ivair, relator, deputado Genil Zuliani, os deputados presentes, e aqui os nossos respeitos, o respeito do setor de limpeza urbana. E só vou deixar de início, também agradecendo, né, o presidente da FENASA, doutor Rogério. O que nós queríamos deixar inicialmente é a posição do setor, né, de atividade econômica, do setor de limpeza urbana, a respeito do novo marco legal do saneamento. Então, os senhores vão ver aqui uma apresentação com 23 slides de conteúdos para deixar informação estruturada para casa. Não é para que a gente avance adentro demais na questão, mas fica a memória da posição do setor para esta casa. Vamos iniciar o breve histórico do Serviço Público de Gestão de Resíduos, as alterações feitas pelo PL 3261 e as sugestões para aprimoramento. É o que nós vamos tratar hoje. Acho que a primeira coisa é a gente saber o que é o resíduo, né? Sempre quando se fala em resíduos sólidos, há sempre muita confusão sobre o que é o resíduo. O resíduo é uma externalidade de mercado decorrente da relação produção-consumo. Toda vez que se tem um produto, vai gerar um resíduo, tem um resíduo. Então, a gente tem que entender isso. Quando ela é uma externalidade de uma relação produção-consumo, a gente já começa a perceber aonde se situam as responsabilidades em torno. Os danos, por que ela é na realidade, é o que nós chamamos de saneamento sólido. O que esse setor saneia? Saneia essa externalidade negativa da relação produção-consumo, que é o resíduo. Por quê? Esse resíduo ele gera danos sociais, ele gera dano, proliferação de vetores, alagamentos, enchentes, contaminação do solo, corpos hídricos, e isso precisa ser saneado. Depois só tem a chamada, porque a disposição inadequada de resíduos vai ocasionar todos esses problemas. A percepção, por muitos anos, não se percebia os custos sociais dessa disposição irregular, né? Se achava que muitas vezes era um caos da natureza, o pessoal não tinha nem noção do impacto que isso gerava para a sociedade. E nem sequer os meios legais para atuar. Tá? E por que essa matéria é de titularidade dos municípios? Historicamente é de titularidade dos municípios. Desde a Idade Média, isso sempre foi a responsabilidade do município. Por quê? Porque ela é matéria de ordem pública, no aspecto salubridade pública e tranquilidade pública. Se só não manter a salubridade pública, é uma pirâmide de Maslow coletiva, né? Você tem que garantir as condições básicas de higiene, de salubridade, um ambiente citadino saudável, para que a sociedade possa se dedicar aos seus mistérios. E aí, então, a limpeza urbana, a coleta e a destinação são serviços de saneamento básico de titularidade dos municípios considerados essenciais. Essa é a lógica. As primeiras tentativas de institucionalização vêm de 54, do antigo Código de Saúde. Desde 1954 é proibido depositar lixo a céu aberto. Nós corremos o risco de passar um século, senhores, com a mesma prática no Brasil, tá, que se praticava na Idade Média, com as grandes aglomerações humanas. E onde entra aí a setorização? Quando chega o setor privado? O setor privado chega na década de 70, depois da guerra, ou com a guerra, as mulheres passam para ir para o mercado de trabalho e substituir os homens que estavam na linha de frente. E a indústria reage a esse fato. As mulheres permanecem, a mulher começa a fazer dupla jornada, tripla jornada, e ela começa a responder com embalagens individualizadas, com novas formas para ganhar tempo na vida. A indústria responde a isso. E aí o senhor tem uma mudança no modelo de consumo da sociedade, e também o senhor tem uma mudança na aglomeração, a concentração humana, o adensamento populacional nas cidades, hoje em torno de 85%. Óbvio que isso deu uma explosão, a geração de resíduos aumentou, o que era em torno de 200, 300 gramas por pessoa, hoje em alguns locais chega a 1,2 kg por indivíduo, por pessoa, a média é 1 quilo por pessoa, e depois nós vamos lá, e aí começa na década de 70, a questão de fazer esse afastamento com responsabilidade ambiental, as exigências ambientais. E aí as prefeituras, em parceria com o setor privado, buscam dar conta da tarefa. O setor privado entra de forma colaborativa, de parceria, né, para resolver a questão. É isso, há uma comunhão de esforços entre setor público e setor privado para a solução do problema. É isso.
Isso aqui é o nosso setor. Daí que cria esse setor, então, numa atividade de titularidade do município. Até aí, acho que está claro para a gente entender o... Bom, se nós vamos falar de marco legal, nós vamos saber qual é o atual, né? Aí os senhores vão ver lá a década de 70, quando o setor privado entra, aí os senhores vão falar, mas por que esse ato tão grande, né? O marco legal, no caso, aí, 2007, as leis de diretrizes nacionais de saneamento e a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010. Lembra aqui a casa? A Política Nacional de Resíduos Sólidos ficou nessa casa tramitando por 20 anos. E aí os senhores vão entender o hiato desse esforço, né? Por que nós começamos em 70 e depois nós só temos uma regulação, os marcos vieram bem depois, ok? E qual é o grande desafio da política? Ela se dispôs efetivamente a enfrentar esse desafio da implementação planejada de sistemas de coleta, seleção, tratamento e disposição de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais. E aí nós temos um dos pilares da política, que é a responsabilidade compartilhada. Consumidores, comerciantes, distribuidores, fabricantes, importadores e o poder público. Isso era um pequeno histórico. Se a gente vai mexer no marco, nós temos que saber por que esse marco está aí, como está, né? É que é sempre importante trazer. Uma das primeiras coisas que a gente fala da priorização na área de resíduos, vou trazer para o resíduo, vocês estão falando, estou falando do saneamento sólido, né? Nós temos o saneamento líquido, abastecimento de água e esgotamento sanitário, e aqui nós temos o saneamento sólido. Da mesma forma que alguém abasteceu de água, as nossas casas são abastecidas com produtos para o nosso consumo. E esse produto, a gente até brinca para o setor que o setor é uma Amazon ao contrário. Tudo que for entregue, ele vai ponto a ponto, pegar de novo e trazer e concentrar. Faz a inversão. E nós temos uma questão sempre importante que o pessoal esquece hoje, na priorização dos resíduos. O que seria essa priorização? Queria deixar claro aqui para os senhores. Primeiro, a proteção humana. O cuidado, a salubridade pública, a prioridade é a proteção humana. O que o senhor faz? A coleta, o senhor tira o resíduo do ambiente citadino, do ambiente urbano, e afasta para um local. Antigamente você falava, joga fora. Com o crescimento, com o entendimento da responsabilidade ambiental, não tem mais fora. Tudo é dentro. E aí só tem que fazer uma destinação ambientalmente adequada, que não agrida o meio ambiente. E depois o senhor tem uma condição ainda de buscar parte disso, em vez de voltar para o meio ambiente, que ele volte para a cadeia produtiva, preservando o recurso, diminuindo a pressão por recursos naturais. Essa é a ordem. E ali, na preservação dos recursos, a hierarquia, que se costuma utilizar muito, acaba se sobrepondo à questão da proteção humana, e nós temos que anotar. Reduzir, reciclagem. E vejam o seguinte, reciclagem e proteção ambiental, destinação final ambientalmente adequada, elas não são excludentes, elas são interdependentes. Tem que ter reciclagem para aumentar a vida útil de aterro, ele é linha de proteção. Por quê? Porque a reciclagem é um fato econômico, ela tem componentes econômicas, ela pode falhar. E se ela falhar, a linha de proteção está presente, sempre. Por isso que nenhum lugar do mundo abdicou de aterro, abdicou dessa solução. Ele vai consertar essa solução com outras soluções, mas ele não abdica porque ele é linha de proteção. É o afastamento com responsabilidade ambiental. Só para ficar a ideia, né? A diferença é bem clara do que é um lixão e do que é um aterro sanitário. Mas há muita confusão, viu, deputados? Há muita confusão. Ninguém gosta de falar que tem um lixão, então fala que tem aterro, né? Vai no Wikipedia, se aperta lá, lixão, aparece aterro, aperta aterro, aparece lixão. Então, há muita confusão e a gente precisa, o que é para ser a solução acaba sendo confundida com o problema. Como nós temos 3.500 lixões e 700 aterros sanitários, em média, no país, há um default. Então, a lógica, o senhor vai perguntar onde fica o aterro sanitário, ninguém sabe. Ah, o lixão, aí ele... É uma questão numérica até. E aí tem uma questão, para ficar bem clara, a distinção entre saneamento líquido e saneamento sólido. Aqui estou vendo a rede e aqui estou vendo o veículo em movimento. É isso mesmo. Aqui no abastecimento de água e esgoto, o CAPEX ele representa 90%
dos custos da atividade, enquanto que o OPEX é 10%. Você investe na rede, a rede praticamente está fazendo operação. Esse outro não, é uma atividade logística. 90% é no OPEX e 10% é no CAPEX. Tá? Porque ele é um setor logístico. Nós temos que entender isso. Se não entendermos isso, nós não vamos entender resíduos nunca. E eu vou trazer uma diferença nessa questão também, mostrando um exemplo. Qual é o desafio do Brasil? O Brasil é um país de grandes dimensões, com municípios de baixa densidade populacional espalhados pelo território. O nosso desafio logístico é muito maior do que a Europa. Vejam a França, né? A comparação em termos de o tamanho do país, a densidade populacional, a concentração urbana, o adensamento. Os nossos não, nossos são mais parecidos, nossos desafios são mais parecidos com os dos Estados Unidos. E a gente tem que entender isso, porque é o desafio logístico. Então, eles já saem na frente, eles têm menos dificuldade logística do que nós. Isso aqui é só para fazer para complementar a ideia com a informação, para os senhores terem uma percepção mais clara. O aterro, incineração, compostagem e reciclagem. Esse é o básico do resíduo no mundo. Só vão verificar nos Estados Unidos que 53% ainda da massa vai para aterros. 13%, que é aquela que os senhores estão vendo ali, né? No caso, a incineração. 9% vai para a compostagem e reciclagem, eles estão em torno de 26% a 30%. Na Europa, por que eles têm um pouco a mais? Eles têm menos aterros, têm mais compostagem, né? Que é um pouco mais alto, tem mais incineração, mas o nível de reciclagem fica praticamente parecido, porque cada um leva em conta a sua peculiaridade e as suas condições geográficas de ordem logística. Isso precisa ficar bem claro. Só que lá eles têm um problema, o custo é bem mais alto. Isso aqui é uma relação, está aqui, ele mostra naturalmente, o dado está aí, mas o gráfico fala por si, mostra a relação de gastos. Tá? Ou seja, o setor de atividade, deputado, ele tem uma questão muito interessante. Isso. O que nós queremos mostrar aqui? Uma coisa bem clara. O setor, nosso setor de resíduos, ele tem condição de dar qualquer solução que a sociedade necessite. Mas nós temos que ser judiciosos, né, com o custo para a sociedade, com o custo para a nossa indústria. Né? A nossa indústria, a nossa sociedade, ela tem que pagar um preço justo. Então, a gente sempre busca o quê? A solução mais em conta, mais barata, para que o país tenha competitividade. Por que os Estados Unidos mantêm essa estrutura mais barata? Para tornar o país mais competitivo, tanto para a sua sociedade interna, quanto para os mercados externos. Isso aqui estou dando uma noção de escala, né? Por exemplo, um aterro. Para o senhor ter um metrô, o senhor precisa ter pelo menos 1 milhão de habitantes para justificar o metrô. Para ter um aterro, minimamente 100 mil pessoas. Aqui está o nosso presidente da FUNASA, pode dizer, 90% dos nossos municípios têm menos de 50 mil habitantes, desses 90%, cerca de 70% é de 30 mil para baixo. Ou seja, eles não têm escala para ter uma solução, eles precisam se grupar para ter uma solução. E os custos caem. Quando você faz isso, o custo cai. E aqui a gente mostra nos Estados Unidos, veja que é interessante, eles tinham 20 mil lixões em 60. Eles têm 19.800 municípios, um lixão por município. Com a chegada do EPA, eles começam a colocar a ordem, né, diversos incidentes, acidentes ambientais, cria-se a EPA, eles, em 15 anos, erradicaram os 20 mil lixões, transformaram esses 20 mil lixões em 1.800 aterros sanitários e 85 incineradores. Hoje estão em 1.700, e esses incineradores estão agora para terminar. Por quê? Eles não estão com dificuldade de concorrer com o preço de energia fotovoltaica e com o preço de energia gerada também, né, por outros sistemas, tá? Principalmente o eóleo, que está chegando agora. Então, e com o risco de nem sequer esses contratos deles, que eram de 20, 30 anos, serem renovados. E qual é o maior problema, a maior dificuldade para esse setor avançar? É a questão financeira, é o modelo de sustentabilidade financeira. Só para os senhores terem uma ideia, nosso setor convive com uma inadimplência municipal, com esse modelo mais baixo de solução, né, que é o aterro sanitário, um modelo menos custoso,
Mesmo assim, convivemos com 10% a 15% de inadimplência habitual. Em 2016, no auge da recuperação econômica, chegamos a ter 40% de inadimplência no setor. E aqui eu quero dizer para o senhor o que é a modernização do modelo de sustentabilidade. Bom, quando o orçamento municipal cuidava só da saúde pública, estava dividida a conta. Então, olha, o orçamento municipal, saúde pública local, a responsabilidade era coletiva. O senhor tinha um modelo de custeio calcado, centrado no orçamento público. Bom, aí entra uma outra componente, entra a componente ambiental. Quando entrou a componente ambiental, que nós falamos, apareceu o responsável, que é o gerador, o poluidor, o pagador, seja ele a indústria, seja ele o comércio, seja ele o consumidor. Ele tem que vir para a conta. Se ele quiser modernizar o modelo de sustentabilidade, essa conta deixou de ser do município, não é mais do orçamento municipal. Essa conta tem dono, tem responsabilidade individual colocada aí. Esse indivíduo ele precisa dizer, ele tem ação, ele que gera o resíduo, ele pode optar por produtos que gerem menos resíduo, e ele vai mudar o comportamento da indústria. E aqui a gente fala, ó, modelo de sustentabilidade financeira determina o modelo de gestão. Se eu ficar com o modelo centrado no orçamento municipal, eu vou ficar com o meu modelo de gestão, que só tem uma solução, afastamento sem responsabilidade ambiental. Quando eu colocar para dentro a figura do gerador-poluidor, eu vou ter um novo modelo que vai me dar um novo modelo de gestão. E se eu cobrar essa arrecadação específica por volume, aí eu vou ter o quê? Vou trabalhar a ponta da linha, que é a preservação dos recursos naturais. Eu estou deixando essa ordem de ordem econômica para ter uma percepção de evolução. Muitas vezes a gente trata as questões de forma técnica sem levar em consideração o fato econômico. E o que nós estamos fazendo aqui, buscando com os senhores? Aliar o fato, a questão técnica, com o fato econômico, com a mediação política. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós estamos fazendo aqui. Isso é só uma... Vou dar por região, para não individualizar as cidades, mas olha aqui, ó, na região norte, reparem, todo mundo, até que a coleta, trabalha bem, né? Porque a pressão da população para tirar da porta de casa é grande. Repara o norte, ó, 15% só de arrecadação específica, dos seus municípios têm arrecadação específica, e mesmo assim, parcial. Só 17 municípios brasileiros têm modelo de arrecadação específica que custeia 100% do serviço. Só 17 no universo de 5.570. Reparem, quando ele tem isso, ainda que parcial, ele melhora a destinação. Os que não têm continuam com a destinação correta, ou seja, o modelo de sustentabilidade financeira dele está no passado. Tá? E, olha, quem adotou alguma coisa, a destinação sobe, a reciclagem sobe, o desempenho da gestão melhora. Isso aqui é só para ficar. Tem uma outra questão que todo mundo... Por que a reciclagem no Brasil não avança? Todo mundo fica, reciclagem e tal. Que vergonha. Desculpa, a reciclagem é um fato econômico. Vou dar um exemplo aqui, o ciclo de vida de produto. Aqui. A tela, acho que ela acaba apagando. O ciclo de vida do produto, mostra ali, ó. Extração de recursos naturais, ou manejada, ou direto, com extrativismo, ou manejada, manufatura, distribuição, varejo, vai para o consumo. Aí nós vamos lá, o setor vai no consumo, coleta, transporta e leva para o tratamento ou destinação. O material reciclado volta para a indústria, ou se ele é rejeitado pela indústria, ele vai ter que ir para algum lugar. A terra é um sistema fechado, ou ele vai para a terra, para a água ou para o ar, de onde ele saiu. É o ciclo, não dá para mandar ainda para fora. E aí tem uma opção. Ele concorre com o quê? Ele concorre com a commodity. O Brasil é rico em commodities, em bens in natura, em produtos in natura. Aí tem uma dificuldade. Bom, como é que ele vai entrar na indústria? Se ele é mais caro. Se ele é mais caro que o produto in natura, ele vai acabar sendo rejeitado, ele vira um rejeito econômico, vai para o aterro. Não é que alguém queira enterrar, ele tem que voltar. Então, essa é uma questão. E aí a gente deixa para os senhores, ó, porque nossos índices são baixos. Olha lá. No Brasil, a gente fomentou a oferta e demanda de recicláveis de forma impositiva, pela logística reversa. Paralelamente, nós temos o sistema de coleta pública, que está aí. 30% disso é potencialmente reciclável. Eles têm que competir.
Então, o que a gente fala? Quando você vai fazer a coleta, né? A coleta seletiva é 3 a 4 vezes mais cara que a coleta comum. Até a gente brinca no lixo. No lixo, quanto mais mexe, mais caro fica. Essa é uma realidade. E aí a gente quer colocar para os senhores o que a gente quer. Por que eu fiz essa apresentação? Senão a gente vai pedir aqui, fica aparecendo choro de setor de atividade econômica, né? Se sem a informação antecedente, não dá para entender o consequente do pedido. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, o PL destina-se a atualizar o marco, as leis de direitos nacionais de saneamento. Tá? E aí, o que a gente coloca aqui? Ó? Tem um item importante, que os senhores têm a oportunidade de contribuir muito para o município. Prorrogando o prazo para a disposição final ambientalmente adequada, mas de forma condicionada a uma mudança no modelo de sustentabilidade financeira. Senão, o que vai acontecer? Ele vai continuar com o mesmo modelo de gestão passado, que só alimenta a continuidade dos lixões. Essa medida é uma medida que, até onde a gente saiba, que tem uma boa aceitação pela Frente Nacional dos Prefeitos, que querem isso, que precisam da ajuda da casa. Por quê? Porque tomar esse tipo de atitude faz com que haja perda de capital político local. A gente sabe disso. E a gente precisa ajudar o prefeito a não ter essa perda, para que isso possa se efetivar. E aí, uma sugestão que nós temos... Senhor presidente, licença. O microfone está desligado. Era bom a gente gravar a audiência. Então, o que nós vamos falar para os senhores aqui? E a gente está falando resíduos sólidos urbanos e equiparáveis. O que nós temos que desonerar? Estou mostrando para os senhores o seguinte. Quem é que paga, então, esse sistema, para esse sistema andar? Ou você desonera a atividade, ou você, então, coloca o gerador pagador no modelo de sustentabilidade. Obrigado. No modelo de sustentabilidade. Como fazem, ou então conjuga os dois, como fazem a maioria dos países. E tem uma questão também que nos preocupa. Como nós falamos, a atividade de resíduos é diferente da atividade de água. Então, a Agência Nacional ela não é de águas. Se ela vai englobar saneamento, até nós fizemos um pedido formal, ela tem que considerar as 3 pernas do saneamento. Água, esgoto, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem pluvial. Senão, ela vai ficar sempre com um viés predominante que pode o quê? Não colaborar para a atividade. Então, a proposta que tem aqui é criar, né? A gente sabe que, quando veio a MP, essa proposta veio do governo. Então, acho que agora, né, ela precisaria, de alguma forma, o governo pedir isso, porque é a estrutura dele, né, para que não haja vista de iniciativa. Mas é importante que tenha essa estrutura aqui, para que cada diretoria desenvolva uma inteligência regulatória própria, de acordo com a atividade. E não usando a sua inteligência de um setor de água e esgoto para o outro. Senão vai dar confusão, não vai avançar e vai travar. Essa é a preocupação do setor que eu expresso aqui para os senhores. O projeto, no nosso ponto de vista, né, ele estimula a livre concorrência, a competitividade, a eficiência e a sustentabilidade econômica. Então, nós enxergamos valor no projeto que está com os senhores. Estimula a cooperação entre os entes federativos, promove a prestação adequada dos serviços e possibilita a adoção de técnicas e métodos adequados às peculiaridades locais e regionais. Questão de solução regional e solução local. E eu deixo aqui a conclusão, o que o setor entende com os senhores. Sem a conjugação de pressupostos logísticos, de eficiência de escala, com desonomia de competitividade entre as operadoras públicas e privadas, para melhor custo-benefício, suportado por arrecadação específica vinculada pela devida sustentabilidade financeira, na forma de utility. Água e esgoto é tratado como utility. O resíduo, não. Ele tem que ser tratado igual, para ser cobrado. Para poder entrar dinheiro no sistema,
Ele não pode mais ficar concorrendo com recurso do orçamento em detrimento de educação, de saúde e de outras despesas. Essa conta tem dono, essa conta não é mais do orçamento municipal. E aí o que a gente diz aqui, ó, e que seja escorada por uma agência reguladora técnica, independente de âmbito federal. Nós já temos hoje 49 agências dispersas por aí. Vai virar uma Babel. Daqui a pouco ninguém fala com ninguém. Cada um vai impor a sua visão de mundo e não vai ter um eixo comum. Fica difícil. Tá? E a gente entende isso. E para que é a agência reguladora? Nós temos no Brasil uma percepção errada de agência reguladora. A agência reguladora é para promover o desenvolvimento da atividade. Não é para impor condições, certo? Ou afirmar autoridade. É o contrário. Ela existe para desenvolvimento, para a atividade crescer, se desenvolver. É isso que nós precisamos. Ela não está lá para manietar, para afirmar autoridade. Essa é uma visão antiga ainda da administração que precisa ser superada. É isso que a gente queria deixar para os senhores, só para colocar, para deixar essa questão para os senhores, qual é a visão do setor em relação à questão. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, agradeço a oportunidade. Estamos aqui representando 440 empresas que atuam nesse setor, 350 mil trabalhadores diretos, 1.120.000 diretos, e digo, esse setor, se a gente conseguir estender isso para todo o país, nós temos certeza que esse setor pode gerar, por si, sozinho, 2,5 milhões de empregos para o Brasil, no momento que ele precisa de emprego. E para uma camada da população que tem aqui condições de obter a sua dignidade. Muito agradecido, senhores. Obrigado, doutor Márcio Mateus, presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana. Bom dia a todos. Primeiro, na questão de resíduos sólidos, hoje, qual a alteração que o segmento pensa do ponto de vista do marco objetivamente? Alguma coisa relacionada à tarifa, à forma de aplicação de tarifa, se os serviços hoje, eles nos municípios, não sei se todos conseguem ter a tarifa seria uma ferramenta para autossustentar o serviço ou deve vir de outros impostos? Como é que se pensa em autossustentar esse serviço, como ele é hoje, como se pensa? Eu, antes de eu passar a palavra aqui para os expositores, aproveitando aí, né, as nossas audiências interativas, né, eu vou só ter uma pergunta aqui no internauta Raul Graça Couto Pinho, a doutor Márcio, né, então eu vou fazer aqui a pergunta, porque aí junta com o nosso deputado, brilhante deputado Samuel Moreira, para o doutor Márcio responder de uma vez só. Qual a posição do sindicato em relação aos modelos de concessões de serviço de resíduos? Sendo uma forma de preservar os escassos orçamentos municipais para os setores, como educação e saúde, não deveria ser incentivado no marco regulatório? Essa é a pergunta do nosso internauta Raul Graça Couto Pinho. Então, eu passo a palavra para responder aí as duas perguntas e depois eu passo para o ministro Ronaldo. Agora ligou. Deputado Samuel, obrigado pela pergunta, obrigado pela deferência da pergunta. A pergunta do senhor e do internauta está bem, né, tá bem próxima, né? Então, o senhor... Não, mas é muito bom, né? Mostra a sensibilidade pública do senhor. O que eu queria deixar, assim, o posicionamento do setor. O que nós entendemos que o setor ele ficou, por muitos anos, num modelo de sustentabilidade ultrapassado, que é aquele modelo de orçamento. Esse modelo tem que ser atualizado. A forma, nós falamos sempre em arrecadação específica, para não engessar, porque nós temos diversas realidades, como foi tratado aqui. Então, hoje, por exemplo, a água e esgoto ele é tratado como uma utility, porque o senhor consegue modular o comportamento de quem gera, né? Por exemplo, nós temos uma situação, aumentou, estamos com um déficit de energia. Então, o senhor, através do modelo de cobrança, da tarifa, né, o senhor consegue modular o comportamento daquela pessoa no sentido, olha, de economizar, de diminuir a geração. No nosso caso, o que a gente busca é diminuir a geração. O senhor controla.
senão fica complicado. Hoje, esse modelo aqui, o que ele faz? O modelo atual ele vai continuar estimulando geração e absolutamente ninguém tem preocupação. Vai sair da minha porta, eu não estou nem aí com o meu lixo. Ele some, a fada do dente vem à noite, leva embora. Ele está vivendo um sonho ainda, que não, aquilo ali vai para algum lugar que nem interessa para ele. Mas interessa, porque... Não, pelo saco de lixo, hoje só tem o sistema pay-through, que é usado no americano. Na compra do saco de lixo já está pago. Então, tem vários modelos, até para ajudar. O setor está fazendo, com a Ernst Young, modelos de cobrança de resíduos. Fizemos um benchmark no mundo inteiro para mostrar para o administrador brasileiro como é que se pratica para ele ter soluções, porque a gente não quer engessar uma solução. O que nós entendemos que, por exemplo, nas cidades de grande porte, que geram muito resíduos, ou que têm escala por si só, ou então nas regiões que nós podemos fazer esse consórcio, o bom modelo é o modelo por tarifa. Né? Nós já temos isso em Joinville, funciona muito bem. Isso desde o ano 2000. Lá é o seguinte, lá funciona assim, é uma concessão, ainda antes da PPP, né, concessão administrativa plena, ela funciona igual uma concessionária de água e esgoto. O que ela faz? Ela emite um boleto do cidadão, o valor é mediado pelo poder público, é acordado todo ano como é que vai ficar, ou seja, ele tem que ter a mediação política, não é empresa, não existe isso, tem que ter a mediação política, tem que ter critérios para fazer o reajuste, e depois ela administra. Esse dinheiro não entra no caixa do município, porque normalmente ele acaba concorrendo, é o que tem acontecido hoje, ele vai concorrer. Posso dar um exemplo concreto, para a gente não ficar... Eu vou falar da cidade de São Paulo, que ela é emblemática, então, para todos nós, serve bem. Eu vou dar um exemplo. Nós temos 25% para a educação, está previsto que é carimbado. 15% para a saúde. Nós já temos aí 40% do recurso comprometido. Folha de pagamento e folha de nativo. Sobra 10% para tocar a atividade. Só que com a retração econômica, as pessoas deixam de colocar os filhos na escola pública, vão se utilizar do sistema público de ensino. Vai depois, não consegue pagar o seguro saúde, vai para o sistema de saúde pública. Essa conta aumentou. Hoje está em 29 a saúde, está em 17. Ele consumiu dos 10 que sobravam, ele levou mais 6. Sobrou 4 para cuidar de limpeza urbana, manutenção de vias, a conservação da cidade como um todo. Você não sobrou nada. Então, o que acontece? Onde tem isso aqui não altera. O serviço não perde a sua regularidade. Por exemplo, nós temos o Estado do Rio de Janeiro, ele coleta 100%. Ele tem uma taxa que cobre 100%. O Rio de Janeiro está com problema. Ele tem dificuldades, mas ele tem dinheiro para sustentar o serviço, apesar da dificuldade. E como ele não entra no caixa, não concorre. Então, o serviço fica garantido, porque ele é serviço essencial. A essencialidade está garantida. Então, é o mesmo modelo de Joinville. O pessoal no início fala, o que vai acontecer? Não vai pagar. É um boletim, é uma conta igual à conta de luz. Então, média só pode fazer, normalmente lá eles fazem por residência, por testada, seguindo um padrão, que é uma cobrança fixa, e tem uma tarifa social para aquela parte da sociedade que não pode pagar. Então, tem vários modelos. O que eu digo para o senhor, até se os senhores permitirem, eu estou com esse trabalho à conclusão. Não, é por testada, com uma relação mais ou menos, porque normalmente o senhor tem essa situação, poderia ser por geração, como já aconteceu em São Paulo. Eu vou dar só um exemplo para o senhor em São Paulo. São Paulo nós tivemos, de 2003 a 2005, a taxa de resíduos sólidos domiciliares. Olha, de 2003 a 2005, deputado, se esse modelo tivesse vingado, já estava vingado para o país inteiro. Já tinha expandido para o país inteiro. Não vingou, teve esse travamento. Interessante, nesse período nós tivemos uma diminuição de 25% na geração de resíduos em São Paulo. São Paulo gera 12 mil toneladas dia. Ou seja, eu estaria com 2.700 toneladas a menos na cidade, barateando já o custo e até trabalhando pela modicidade. E aquilo que a gente falou para o senhor, como a tarifa ela modera o uso e ela interrompe essa escalada crescente da geração de resíduos. Tá? Não. É possível, então, estabelecer tarifas
Sim. Mas aí delegar para que cada município organize as suas formas de cobrança. Sim. Ô, deputado Samuel, podia falar no microfone, porque a gente está ao vivo. Pois não. Viu, Samuel? Lá, viu, presidente, lá na minha cidade de Olímpia, onde eu fui prefeito, eu tive a sorte de, quando eu assumi a prefeitura em 2009, já está contido no Código Tributário Municipal a instituição da tarifa de lixo. Beleza. Aí, Fernando, o código dizia o seguinte: você calcula quanto você gasta, você divide por metro quadrado construído da sua cidade e Isso. você chega num quociente. Perfeito. Ó, R$2 o metro quadrado. E se a casa tem 70 metros, você multiplica por 2, dá 140, dá 10 parcelas de R$14 no carnê do IPTU. Só que quando nós entramos, não estava atualizado o valor. E a prerrogativa era do prefeito atualizar. Então, você coloca lá a varrição, a coleta, o transbordo e o destino final. Dá todo... Acho que na época subiu na média ali de R$1 esse coeficiente para R$3,20. Mas solucionou o problema da cidade. Beleza. É o mais justo? Não é. Porque uma lanchonete, às vezes, de 60 metros, paga igual uma senhora viúva que mora sozinha numa casa popular de 60 metros. Ele não é o mais justo, mas é o que é constitucional e o que o Supremo até hoje validou como correto. Aí, passado 2 ou 3 anos, nós mexemos no Código Tributário para jogar um pouco mais para o setor de comércio e indústria. Isso. E aliviar um pouco mais para os residenciais. Se você joga para a balancinha, você força de algum jeito a pessoa esconder o lixo. Se ele pôr na balança, vai gerar uma fatura. Então, quando a conta está paga, nesse modelo de Olímpia de muitos municípios, eu acho que a Olímpia está entre os 19 que você citou, quando a conta está paga, você incentiva as pessoas a dar um destino correto, porque ela já está paga a conta mesmo. Se for na balança, toda vez que ele pôr um destino, vai gerar uma conta para ele. Então, talvez você incentiva a ir lá para as estradas rurais, jogar em vala, esconder no fundo de casa. Então, Só uma pergunta, só para conhecimento. Quem paga R$40, mais ou menos, de água e esgoto, seria quanto essa taxa para ele ficaria? Assim, porque lá em Joinville deve ter um parâmetro. Hoje, normalmente, o que essa conta para o cidadão, ela acaba variando de R$13 a R$17 por mês. Tá em torno no ano, assim, algo em torno de R$130. Mas, com esse dinheiro você pode fazer investimento em aterro sanitário, Sim. pagar plano de resíduos sólidos. E o grande desafio, presidente Ronaldo, é nas eleições do ano que vem. Ninguém vai criar taxa de lixo ano que vem. As eleições 2020 para posse em 2021. E isso eu tenho conversado com a CNM, Samuel. A CNM prepara geralmente uma cartilha para os prefeitos que vencem as eleições, que geralmente os seminários acontecem entre outubro do ano que vem até a posse, que é janeiro de 2020, para as principais ações que ele deve tomar para equalizar suas finanças públicas. Entre elas, a questão do saneamento, se ele tem um departamento que dá prejuízo para o município, para que ele possa equalizar, e a questão da instituição da taxa de lixo. Se no Brasil todo nós tivéssemos a taxa de lixo, a situação dos resíduos nossa seria uma outra situação. Então, está na pauta nossa da CNM, que nós almoçamos, almoço-trabalho a cada 15 dias na quarta-feira, a inclusão desse tema na cartilha dos prefeitos que vão vencer as eleições no ano que vem.